Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Isaac Ferreira e eu estou muito feliz porque estamos de volta com a nova temporada do podcast Transformadamente. E ao meu lado está ele, o meu companheiro de bancada. Ele está aqui do meu lado. Vamos lá, Elon. É isso aí, meu amigo pastor Isaac. Que bênção nós estarmos aqui nesse podcast maravilhoso. Podcast Transformadamente. E hoje vai ter, prepara o capacete, vai ter pedrada. É isso aí. Hoje o negócio vai ser bom. Olha só, gente, o nosso intuito, nosso objetivo, eu e Elon estamos aqui sonhando juntos, porque o podcast tem essa finalidade. Nós queremos ouvir pessoas, queremos discutir assuntos, queremos debater ideias, queremos contribuir de forma positiva para que a sua mente seja transformada. E claro, os nossos episódios serão quentes, serão efetivamente envolventes. E o nosso objetivo, obviamente, não é outro senão também, claro, promover edificação. Queremos que você pense, reflita. Tá em casa? Tá no trabalho? Onde é que você tá? Tá malhando aí? Tá indo na academia? Coloca um fone no ouvido se for necessário. Coloca no carro aí, porque as discussões serão maravilhosas. Teremos debates, entrevistas. Eu creio, Elon, que vai ser uma experiência maravilhosa para as pessoas que estarão vindo aqui. Testemunhos. Teremos cantores aqui também? Teremos também, já confirmado já, tá? Olha aí. É isso aí. É isso aí. Olha, é o melhor podcast de Caruaru e região, quiçá do Brasil. Perfeito. Podcast Transformadamente, vindo com tudo e vindo pra ficar. Fica com a gente, não sai daí, ó. Senta um pouquinho, pega a pipoca, pega aí, senta na poltrona um pouquinho e vamos embora, porque hoje nós temos essa abertura dessa nova temporada, um convidado muito especial, e meu amigo Elon vai estar apresentando aqui esse convidado que eu conheço já há um bom tempo e que ele realmente fará parte desse momento histórico do podcast Transformadamente. É isso aí, pastor Quem Isaac. é ele? Quem é ele? Mas antes, vamos fazer um suspense, né? Pois é. Antes, você que está nos acompanhando aqui no podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é importantíssimo, compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Como é que faz? É só clicar, como é? Clica aqui no sininho. Simples, é simples demais. Você que está assistindo aí pelo seu celular ou sua TV, aqui embaixo tem um botãozinho aí de se inscrever. É só clicar nele, fazer o seu login aí com o seu Gmail, né, normalmente. E você também deixar o seu like, que isso é muito importante, tá? Para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas. E você que já está aqui com a gente, não esquece de deixar o teu comentário aí no chat, que é muito importante essa interação, né, pastor? É muito importante. Olha, toda sexta-feira tem episódio novo. Isso. E todo mundo conversando, e todo mundo interagindo. E deixa a sua opinião. Ó, é uma crítica? Estamos aqui abertos para isso. É um comentário positivo? Legal, tamo junto. Ah, você tem uma proposta para fazer? Você tem uma sugestão? Estamos abertos para ouvir você. É o podcast Transformadamente, transformando a sua mente. É isso. E é isso aí, minha gente. E quem é? Maravilha. Quem será? Olha, na verdade, eu percebi, Elon, que durante os dias que nós passamos divulgando nas redes sociais, houve muita expectativa, né? Exatamente. Muita gente, quem será? Quem será? Aí você fez lá aquela montagem do pessoal, quem será esse camarada? E começaram a citar nomes. Pois e o fato é que, graças a Deus, deu certo. E ele está aqui conosco. Maravilha. Nesta noite, beleza? Beleza. Aí tem o QR Code, ele tá dizendo. Isso. Lembra aí, Elon? Vai aparecer o QR Code na tela, já tá na tela aí pra vocês seguir a gente lá no Instagram, gente. Estamos compartilhando muitas coisas legais, bastidores. Vocês vão acompanhar muita coisa legal. Então, se vocês querem saber tudo em primeira mão, segue a gente lá no Instagram, podcast Transformadamente. É isso? Sensacional, sensacional. Quem é ele? Vamos lá, fala ele. Olha aí. Está aqui na minha frente, ele é pastor, formado em teologia, presidente do COPAP, que é o Conselho de Pastores do Agreste de Pernambuco, pastor da igreja ABA. Eu fiquei na curiosidade de saber o que era ABA, tá? Tá aqui, ó. Aliança Bíblica de Avivamento. Pastor há 20 anos e 28 anos de casado, pai de 2 filhos. Mas é pai de pet não, né? Não. Olha a polêmica aí. Nós estamos recebendo quem? Natural de Caruaru, a terrinha, né? A capital do Agreste, mais conhecido. Nós estamos recebendo quem aqui, pastor Isaac? É ele, pastor Clécio Matias. É ele. Com essa barba poderosa aí, meu irmão. E veio com um look muito abençoado. Pastor Clécio,
Olha, obrigado por aceitar esse convite de estar conosco aqui, abrindo essa nova temporada de podcasts. E você é muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Eu queria muito que você cumprimentasse a galera, falasse com o pessoal aí. Manda já de cara aí uma saudação inicial pra gente abrir esse podcast com um bate-papo maroto. Vamos lá, meu amigo. Amém, amém. Graças a Deus. Para mim é uma grande alegria, uma honra poder estar aqui nesse primeiro episódio da nova temporada. Isso. Né? De fato, pastor Isaac e Elon, fiquei muito assim feliz e honrado pelo convite, né? Porque poderia outra pessoa abrilhantar esse momento tão especial na história do podcast. Estou aqui, estou feliz, animado, pronto para as perguntas que vão vir. Quero cumprimentar a todos que estão aí atentos, que estão agora nos vendo, né? E que vão, durante todo o tempo que estiver no ar aí, estarão nos vendo e ouvindo. Prazer. É isso, né, Lon? O podcast, para quem está chegando agora, é um bate-papo. É um bate-papo. E nós, na verdade, importamos isso, né? E lá na América, isso já é tradição. O pessoal acompanha muito podcasts lá. E geralmente eles escutam muito, isso, né? Aqui no Brasil veio com essa proposta de você ver quem está falando e os famosos cortes das redes sociais aí. Nós já citamos o Instagram. E graças a Deus, eu vejo isso como uma ferramenta muito poderosa que pode contribuir. Olha, a gente vê aí, infelizmente, muitos conteúdos paupérrimos, né? E a nossa proposta, de fato, é trazer conteúdos legais, interessantes, inteligentes e que faça você refletir sobre a sua própria existência, né? Exatamente. Vamos para a primeira pergunta, Elon? Faz a primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta, pastor Clécio. Essa pergunta aqui é boa. Vamos lá. Qual o maior desafio de pastorear pessoas nos dias atuais? Meu irmão Elon, como pastor de igreja já há um bom tempo, eu posso lhe dizer que hoje, na atual conjuntura, é o relativismo. As pessoas hoje estão vivendo e relativizando coisas sagradas. E claro que, atrelado a isso, vem a falta de temor intrínseca nisso, né? Porque nós sabemos a seriedade que é nos servir a Deus. Né? E quando falamos em servir a Deus, falamos em servir pessoas. O próprio Deus, é um texto áureo que tem na Bíblia, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então você, quando analisa isso, você vê que a Bíblia, ela sempre nos mostra um Deus doador. Ele sempre entregou algo, né? Oportunidades, pessoas em tempos oportunos, em tempos pontuais, não desamparando, não deixando de atender ao necessitado, ao aflito, à viúva, ao órfão. Então você vê um Deus de doação de Gênesis a Apocalipse. Mas a sua maior doação foi o Senhor Jesus, que foi aquele que nos salvou da condenação. Mas, infelizmente, o inimigo, com aquela pergunta célebre lá do Éden, né, pastor Isaac? O que foi que Deus lhe disse? Aí Eva deu para ele toda a dica, né, todo o planejamento ali do Éden, coisa que Jesus não fez quando veio. O diabo só descobriu que ele era o Messias depois que viu ele ressuscitado. Mas Eva deu, né, o mapa do tesouro e ele disse para Eva assim, olha, não é bem assim como você ouviu. Rapaz, isso dá um corte pesado, hein? Eva deu o mapa do tesouro. É forte, hein? Ele não é bem assim como você. Então ele já plantou a dúvida. E o que é que o relativismo mais faz senão isso? Semear sementes de dúvidas na vida das pessoas. Que, claro, nós temos aqui, estamos num podcast, eu vou dar minhas opiniões, vocês têm a de vocês, quem está nos vendo tem a opinião deles. Isso. Mas existe uma verdade absoluta, e eu pelo menos creio que ela está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Clécio, vê só, quando o Elon apresentou aqui, ele disse que você tem mais de 20 anos de ministério pastoral. Ou seja, você consegue enxergar como pastor, mas como cristão, quanto tempo você tem de crente? 20 anos também? 26 anos, fez agora no dia 23 de junho desse ano. 26. Quando você dá uma olhadinha para 26 anos atrás, você sente falta de alguma coisa que tinha no passado? Quais seriam os elementos? Você fala assim, poxa, cara, eu vivi uma época tão boa
e tinha isso que era muito bom, era muito legal. E também o contrário, de assim, cara, eu vivi uma época que era meio complicado também, que essa época aqui melhorou, aqui deu uma piorada, viu? Aqui, você consegue dizer alguma coisa disso aí? Olha, pastor, o que balizou minha fé, na verdade, no início da caminhada? Temor. Eu nasci em uma igreja extremamente religiosa. Você sabe disso, que me conhece há bastante tempo. Nós somos filhos de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Isso é importante. Somos dela, sim, nascemos lá naquele contexto, mas aqui eu nasci especificamente muito, extremamente religiosa. Porém, tanto, porque se eu for para dizer para você qual foi o melhor tempo que eu vivi, eu considero o meu melhor tempo agora. Eu estou vivendo um tempo extraordinário. Mas uma coisa que eu via mais naquele tempo, há 20 e tantos anos atrás, e eu vejo hoje pouco na vida dos cristãos que não buscam isso, é temor a Deus, pastor. Temor. As pessoas hoje, elas levam a vida cristã, a vida com Deus, como se fosse algo secundário, quando der tempo, quando der. Né? Fazem as coisas assim como se Deus não existisse. Como se não houvesse uma prestação de conta, reverendo. Como se nós não tivéssemos que um dia dar conta do que nós estamos fazendo. E eu não estou falando aqui de crivo de igreja, de doutrina, de nada disso. Eu estou falando de uma vida saudável, pastor. Saudável. Como que eu posso achar que eu estou fazendo coisas que prejudicam a minha vida, prejudicam as pessoas à minha volta e desonram a Deus e achar que isso não vai me trazer nenhum tipo de consequência, pastor? Então essa falta de temor, atrelado intrinsecamente ao relativismo que eu vejo. Naquele tempo eu vi uns crentes mais temorosos, né? Claro que muitos líderes religiosos daquela época abusaram disso. Vamos ser coerentes aqui. Pastores que se endeusavam, né? Se colocavam em tronos e queriam fazer da vida das pessoas o que queriam. Mas olha, com toda sinceridade, hoje há menos temor no coração das pessoas. Olha, Elon e pastor Clécio, foi feita o Hernani Dias Lopes, ele trouxe uma explicação de uma pesquisa que fora feita, e ele disse que foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, uma pesquisa popular, dizendo o seguinte: qual é a classe mais desacreditada em relação ao povo? O povo brasileiro foi perguntado, as pessoas respondiam, em quem as pessoas confiam muito pouco. E, surpreendentemente, Hernani Dias Lopes afirmou isso, disse que era a classe pastoral, eram os pastores, os padres, os políticos e os policiais. Olha que coisa impressionante, né? Mas eu tenho uma fala aí, viu? Você consegue enxergar isso de forma positiva? É isso mesmo? Infelizmente há até que ponto isso é verdade ou não é verdade? Como é que você avalia? Aí eu vou falar da sua área, que é do seu nicho. Como é que você avalia hoje, no geral, a classe pastoral no Brasil? Existem pastores que, de fato, envergonham o evangelho ou não? De fato existe, não vou negar. Como existe em todos os segmentos da sociedade. Só que tem um detalhe nessa pesquisa que deveria ser colocado também. Me mostre, dentro dessas 4 ou 5 que o pastor Isaac colocou aí, Elon, quais outras têm ou se submetem ao escrutínio e à obrigação de transparência que essas, e em especial a minha classe de pastores? Claro, eu não estou dizendo aqui que eu não tenho que dar satisfação, porque a vida de um pastor tem que ser transparente. E eu tenho dificuldade de caminhar com pessoas que não sejam transparentes. Porém, você não pode pegar isso e dizer assim, olha, essas pessoas aqui são as piores do mundo. Não, elas só têm um pouco mais de luz sobre a vida delas, sobre as atitudes delas, e cá para nós. Se joga a luz, aparece. Isso aí. Aí o policial, ele é humano ou não é? Sim. Pode errar ou não pode? Com certeza. O padre é humano ou não é? Com certeza. Pode errar ou não pode? Pode. Quem mais você falou aí? Policiais, já falei. Falou, pastores e padres e políticos. Políticos, são humanos ou não são? Pode errar ou não pode? Pode. Pastores são humanos.
Agora, a questão é como nós lidamos com o erro dessas pessoas. Claro que eu também não vou aqui dizer, não, peraí, não é nada disso. Porque eu sei que existem profissões... Vou dar um exemplo. O piloto de avião, pastor, se ele errar, o que acontece? É um baita problemão, hein? Se tiver lá 10 mil pés de altura, ele simplesmente não pode errar, meu amigo. Um pastor não pode errar. Claro que não pode. Mas quando erra, ele tem que ser o quê, então? Massacrado? E a história desse pastor? E o como vamos lidar com essa situação agora? Porque ele tem família. Ele tem pessoas que um dia acreditaram nele, e não estou aqui fazendo apologia a nada, eu apenas estou sendo realista. Por quê? Porque eu acho que a marca de um ser humano relevante nessa terra, porque quando você estuda a biografia dos homens e mulheres mais extraordinários que passaram nesse mundo, eu posso lhe garantir, as duas coisas principais que você vai ver é simplicidade e autenticidade. Deus não vai me mudar minhas configurações humanas, não, ele vai me melhorar. Exemplo, eu tive extrema dificuldade quando comecei a deixar a minha barba crescer, a começar dentro da minha casa. Rapaz, segura um pouquinho aí. Essa é boa. Olha, segura bom, porque essa é quente. Olha, essa parece não ter nada a ver o que eu estou dizendo, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Porque é bom quente, você falar dos outros, mas é melhor falar de você. Isso, né? Não, claro. Veja, você tem barba hoje, né? E ainda existem igrejas, né? Que não aceitam. Demonizam quem usa barba, né? Demonizam. Esse cara não é crente, não. Você já sofreu um tipo de preconceito assim já? Olha, resistência para algum velado não. Mas já aconteceu de pessoas me convidarem para suas conferências e quando eu fui ver o banner lá do evento, aqui para baixo não tinha foto. Né? Aconteceu um caso bem engraçado, pastor Isaac. Eu fui pregar uma vez numa igreja, claro que eu não vou dizer nome, nem vou... Mas quem estava lá, as pessoas mais em particular, mas eu cheguei lá e a esposa do pastor ficou incomodada com a minha presença. Nossa. Eu subi no púlpito e fiquei lá. Aquela coisa que hoje, que você sabe que a igreja que eu pastoreio, nós não temos o hábito de usar púlpito lá, cadeiras no púlpito, né? Eu já fiquei um pouco constrangido de ter que subir lá para ficar de frente para a igreja. Eu gosto de ficar de frente para o altar, né? Mas até aí tudo bem, cada pessoa conduz a sua igreja como acha melhor. Mas aí eu notei claramente a esposa do pastor incomodada e tal. E esse pastor com essa barba desse tamanho, meu Deus do céu e tal. Moral da história, comecei a pregar, pastor. E aquele dia parece que Deus resolveu caprichar, assim. Eu digo, rapaz, hoje o negócio tá bom aqui. No final de tudo, fomos comer alguma coisa. Aí eu olhei para ela, rindo, né, descontraído. Eu digo, a senhora pensou que ia dar errado, né, hoje. Pastor barbudo. Ela disse, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu digo, pastora, vamos ser sinceros. A senhora estava preocupada, né? Que o pastor barbudo não ia sair nada de Deus ali. Rapaz. E foi bem interessante. Outro caso, rapidinho, foi de um amigo, né? Sempre quando eu volto de Salvador, eu passava por uma cidade, porque eu tinha que pregar naquela cidade. Quando ele sabia que eu estava em Salvador, você tem que passar por aqui, o povo lhe ama, tal, amém. Aí outro dia... eu estava em Salvador e surpreso, passou o tempo, não ligou. E aí, vai querer que eu passe por lá hoje, pela igreja hoje? Aí disse, olha, pastor, agora para o senhor pregar aqui, o senhor vai ter que tirar a barba. Ixi. Eu digo, agora? Então, meu irmão, como é que fica? A igreja vai ficar agora sem me ouvir, porque eu não vou tirar a minha barba só para pregar na sua igreja. Então, assim, foram esses dois que eu falei, foram de alguns, né? Alguns que aconteceram. Agora, veja, essa questão da barba é uma pergunta interessante. Eu tinha um amigo lá de Salvador, que a igreja já estava formada e tal, e não vou tirar. Mas a pergunta é que não quer calar. E se, veja, é uma possibilidade. Alguém disse assim, pastor, tem uma galera ali. Agora é gente que eles não são crentes de gente jeito da nenhum. Pesada. Não são crentes pegou de pesada jeito nenhum. agora. Eles não são crentes. E aí, cara, ele queria muito ouvir uma palavra do evangelho através da sua vida. Você deixa terminar, aí, tirava na hora, pra ganhar alma. Você tiraria a barba de boa? Não posso usar isso, né? Então tiraria a barba. Só peço a misericórdia de Deus, porque ainda posso usar pente por causa dessa barba. Né? Você
Tem que Deixa eu usar mente. Olha, transformadamente, só, gente, vira na sua mente, é só virar o É só virar de cabeça pra baixo. Tá tudo certo. Tá certo. Vamos pra segunda pergunta aí. Muito bom. Vamos lá. Qual a importância da igreja evangélica na sociedade? Elon, total. A igreja evangélica, incontestavelmente, é a única instituição que de fato transforma as pessoas. Tá certo? Muito criticada por alguns, mas amadas pela maioria. Posso dizer isso tranquilamente. Porque como pastor, tenho plena convicção que toda igreja ela vai ter sempre 80% de pessoas que amem o pastor dela, 15% que toleram e 5% que odeiam. Todo lugar vai ter gente que não gosta de você. Seja resolvido. O que depender de você, põe no canto, força total, excelência. O que depender só de você, dê o seu melhor. O que depender de outras pessoas, aí você tem que ter a sabedoria, ponderação, né? Saber conduzir, conversar, responder, tá certo? Mas, no geral, a igreja, eu sou um entusiasta da unidade da igreja. Sou um entusiasta. Não gosto de falar mal de igreja, de pastor nenhum. Só sabe suas dores quem está passando por elas. Não, faz muito tempo que eu já não me vou tomando assim conclusões e posições pela primeira pessoa que me falou, pelo primeiro vídeo que eu vi. Ponderação, vamos ouvir, vamos deixar o tempo passar aí, vamos ver. Cada pessoa tem sua verdade, Elon. Cada pessoa tem seu lado da história. Eu digo sempre, existem 3 lados de cada história. A minha, a sua e a de Deus. Então, ponderação. Tem gente que sai na internet aí, tem gente que vai pegar corte desse podcast e vai botar lá, olha aqui o que é que o pastor disse. Assiste o podcast, irmão. Isso, exatamente. Quer me conhecer melhor? Vai na minha igreja. Exatamente. Vai ver meus conteúdos, vai ver minha vida. Calma lá. Tá certo? É muito comum hoje, agora com esse advento aí da inteligência artificial, é que o negócio vai pesar mesmo. Só que eu vejo isso também um convite, pastor Isaac, ao amadurecimento. Amadureça, irmão. Você é daquele que logo a primeira coisa que bota na mesa você já vai comer? E se tiver envenenado? Pois é. Veja. Acabou. Né? Eu tinha um problema de obesidade. Há 7 anos atrás eu estava com 140 quilos e totalmente obeso. Por quê? Porque tudo que via queria comer. Agora não. Agora eu olho e digo não. Né? Tá lá, transformadamente. Se não transformar a mente, não vai. Eu tive que lutar e luto até hoje, porque o obeso... Eu não deixei de ser obeso, pastor. Sabia disso? Pois é, nem eu. Não deixei, porque a obesidade é uma doença crônica. Eu vou sempre ser. Até porque eu descobri no processo que minhas células já se desenvolveram na infância e se tornaram obesas. Então, se eu vacilar, meu amigo, o negócio desanda. Mas aí eu tenho que o quê? Renovar minha mente todo dia, ao sentar na mesa, ponderar. O que é que eu vou comer? Preciso comer isso mesmo? Vai me fazer bem? Não vai? O que é que me faz bem? O que é que não faz? Qual a quantidade? Tudo isso. Entendeu? Então, dentro dessa situação, veja que a igreja do Senhor Jesus, agora eu estou falando da igreja, não estou falando de um negócio que abriu aí e que de forma irresponsável as pessoas estão conduzindo e também de forma irresponsável as pessoas estão se deixando ser guiadas. Porque você tem igreja, congrega, pastor Isaac tem igreja, congrega, você ponderou ou não os pastores que você tem? Ou até você hoje é um líder, é um grande líder aqui na cidade também. As pessoas vão para a sua igreja por quê? Porque tem você como o quê? Uma referência. Então as pessoas também, e quem está me ouvindo agora que está desigrejado e tem essa onda agora que até canal de crítica de igreja, tudo é tudo aí. É uma audiência total para esse povo, né? Verdade. E isso fortaleceu mais ainda pós-pandemia, né? Pois é. Muitas pessoas que já têm esse hábito de não ir com frequência para a igreja, depois de culto online, acharam que não, então aqui é a solução. Não vou mais. Muitas pessoas, na verdade, inclusive, acabam desvalorizando o pastor local, exatamente por conta da internet, né, das redes sociais.
Por conta das comparações injustas e do exatamente, relativismo, exatamente. né? Comparações. E digo mais, olha, há pessoas que valorizam mais o pastor da internet que ele se identificou do que com o pastor local. E aqui é um alerta para você. Valorize o seu pastor local. Perfeito. Sabe por quê? Porque quando você de fato precisar de uma palavra, Quem vai estar lá é de ele. um acompanhamento, quem vai estar. Não é o pastorzão top das galáxias da internet, não. Quem vai estar lá é o seu pastor, que talvez não tenha a intelectualidade daquele que você é fascinado. Talvez tem a ele não presença tenha, mas dele, ele está né? lá, batalhando, ele está lá Presente. lutando, está presente com você. Não é? Então, é só um recado para quem está nos assistindo também. Se você frequenta uma igreja, pensa com carinho. Se a sua igreja é uma igreja séria, responsável, cuide mesmo da família pastoral, cuide dos irmãos que estão chegando na sua comunidade. Isso é muito importante. E não fique o tempo todo comparando a sua igreja com a igreja do vizinho, o seu pastor com o pastor de fulano. Eu vi uma frase hoje Até que porque dizia o toda seguinte, comparação é injusta, né? Pois você? é, eu vi uma frase dizendo o seguinte hoje: o pastor da outra igreja só é muito bom para você porque você ainda não foi pastoreado por ele. Né? Então, quando você começar a ser pastoreado por ele, ele já não presta, ele já não vai prestar. Então, melhore a cada dia, faça a diferença, faz diferente mesmo, né? O pastor Cláudio falou aqui sobre eu achei interessante esse número, né? A igreja é odiada, é um fato. A igreja sempre foi odiada e sempre será. Isso é um fato. Agora, aqui a gente se retratou aqui, o impacto da igreja evangélica na sociedade. O pastor Clécio pontuou uma coisa muito importante, que foi o advento das novas tecnologias. E a pergunta que não quer calar: esse espaço aqui, por exemplo, não é um espaço relevante e importante para que a igreja assuma o papel? Eu me lembro, e você sabe disso, nós pegamos uma época da Assembleia de Deus que tudo, absolutamente tudo era pecado. Tudo era pecado. Televisão era Inclusive pecado. assistir televisão. Televisão era pecado, você ir à praia era pecado, a política também, ninguém podia participar do processo político, participar de todo o movimento político, não podia participar. E aí tivemos um problema muito grave com isso, né? Porque onde a igreja, historicamente falando, não quis ter uma participação efetiva na sociedade, ela deixou em aberto uma lacuna, e a Isso. lacuna foi preenchida. Isso. Então agora nós temos uma certa dificuldade de preencher certos espaços, mas ainda assim eu acredito que a igreja evangélica ela tem a sua importância e pode sim ocupar o espaço que ela quiser. Não é isso? Então acho que é muito importante essa nossa discussão hoje aqui, madura. Olha, a igreja tem um papel. Aliás, a igreja deve. Olha, a igreja, se puder, deve ter podcast. Se puder, deve ter canal de televisão. Isso. Se puder, pode ter um canal YouTube, no por YouTube, exemplo. como nós temos aqui. Inclusive, já peço a você que siga aqui o nosso canal no YouTube. A igreja, se puder ter uma escola, faça a escola. Se puder criar uma universidade, faça a universidade. Se puder abrir um hospital, abra um hospital. Isso. Cursos A igreja profissionalizantes. precisa fazer curso profissionalizante, abranger esse mercado. Você que está nos assistindo, é importante, Elon, porque você que é um profissional da área, e olha que na época da pandemia, a gente fez um bate-papo contigo, foi bem interessante, porque você pontuou uma coisa sensacional. Quando houve a pandemia, pastor Clécio, muitas igrejas não tinham noção do que era uma transmissão ao vivo. Exato. Não tinham noção do que era isso. E essas igrejas sofreram muito. Muitas fecharam, né? Porque não sabiam. Igrejas fecharam, não sabiam como lidar com a comunicação, com as pessoas que não podiam mais cultuar. Gente, nós sobrevivemos uma pandemia, né? Então é mais do que justo hoje um pastor inteligente, um líder inteligente se antenar, não é, com essas questões, porque a igreja ela é muito importante. Eu sempre falo isso, né, gente? Sem a igreja, o mundo já está do jeito que está. Se não houvesse os crentes fiéis e verdadeiros, estaria muito pior. Muito. Muito pior. Muito mesmo. Inclusive, esse debate foi interessante. O pastor Isaac já pulou para a pergunta quase final já. Pois é, vai ter mais. Muito bom, Mas muito bom. só uma colocação rápida em relação a isso, porque os verdadeiros cristãos, eles precisam honrar a casa deles, né? Nós, como cristãos, sabemos de todas as deficiências que existem e por que elas são tão assim, evidenciadas na sociedade. Porque na igreja é um ambiente de luz.
E onde a luz está, a própria Bíblia diz, tudo manifesta. Então, claro que os defeitos da igreja vão sempre estar aí, ó, visíveis. Por quê? Porque lá não tem como mentir, não tem como esconder, né? Agora, como filho da casa, você tem que proteger sua casa. Você tem que procurar resolver os seus problemas. O próprio apóstolo Paulo disse, não leve as questões de vocês às pessoas do mundo. Por quê? Como que alguém que está em treva pode resolver algo de alguém que está na luz? O próprio capítulo 6, a partir do versículo 14, 2 Coríntios, vai dizer que comunhão há a luz com as trevas, né? Então, como eu digo, esse tipo de conteúdo aqui, podcast, tudo de bom que tem na internet, que ela é 100% boa e 100% ruim. Então, é justamente para nos convidar a esse amadurecimento na fé, tá certo? Porque quando eu vejo cristãos, irmãos, né, se saíram de igreja, dizendo que estou decepcionado com a igreja, estou isso, estou aquilo, eu vejo isso pura imaturidade. Porque, vem cá, você é filho do pastor Damião e eu conheço a sua família. Você tem quantos irmãos na sua casa? 3. Foi sempre tudo bem lá? Nunca teve um pega pra capar dentro de casa, com as irmãs? Sim, normal, né? Pronto. Normal. Mas vem cá, você deixa de se reunir com eles? Jamais, jamais. Já apresentou alguma irmã sua para alguém como uma colega? Aqui, ó, minha colega, a minha irmã. Sim. Outra coisa, se você agora souber que alguém agrediu sua irmã em Santa Cruz, você faz o quê? Vou bater lá. Você vai lá defender minha irmã. Exatamente. Por que a gente não age assim com os nossos irmãos na fé? E aí? Isso é um desafio para nós. Verdade, verdade. Hã? Jesus não caminhou com seus irmãos, assim, até porque os irmãos de sangue de Jesus, os filhos de Maria, de sangue, os irmãos de sangue de Jesus, alguns deles decidiram seguir Jesus, Elão, depois que viram ele ressuscitado. E tudo bem com isso, mas você não vê uma ocasião Jesus falar mal dos irmãos dele. Me mostre. Ó, meu irmão não presta não, viu? Nem acreditou em mim, nem quis me seguir. Forma nenhuma, pelo contrário, quando eles vieram, Jesus disse, amém, venha. Acolhimento. Tem uma pergunta boa para ele aqui. Vamos esquentar esse negócio aqui. Bora se bora. Olha, é isso, gente. Olha, o nosso podcast tem esse viés de uma pergunta chama a outra, uma conversa chama a outra, uma conversa boa. E nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? E aí a gente precisa também pontuar. O nosso podcast precisa ser isso, Elon. Esse bate-papo que alcance essas discussões. Isso. A igreja precisa participar dessas discussões. Isso. E ser colocada, de fato, para sentar à mesa para discutir. Perfeito. Né? Porque, concordo. às vezes, a igreja fica de fora do processo. Exato. O pastor Clécio apontou ali, é verdade, que muitas vezes, quando a igreja vem para as redes, para a imprensa, é só a parte podre da igreja. Isso. Rapaz, é a parte boa, que não se fala? Jesus salva, que Jesus transforma, que o cara mudou de vida, que o cachaceiro deixou de ser cachaceiro, que o ladrão deixou de ser ladrão, que o bandido deixou de ser bandido, que o adúltero deixou de ser adúltero. Não, isso não se fala. Isso não é propagado, infelizmente. Ninguém propaga a luz, né? Só propagam as trevas, né? E aí, então, a igreja precisa participar desse processo. Tem uma pergunta aqui agora, Elon. Essa pergunta aqui é interessante, porque você vai fazer essa pergunta para o pastor Clécio, porque é uma questão que a igreja precisa também participar desse processo e participar desse debate. Nós estamos vendo os noticiários de tudo que é jornal, tanto imprensa televisiva, imprensa escrita, radiofônica, enfim, todas as redes estão falando sobre este assunto e nós queremos ouvir a opinião do pastor Clécio em relação a essa pergunta que o nosso Elon Lopes irá fazer aqui agora. Isso, a pergunta é a seguinte, ó. Qual a sua opinião sobre a operação policial realizada no Rio de Janeiro? Vamos lá. A minha opinião, Elon. Olha só. Eu tenho acompanhado quase que diariamente, não só o que aconteceu, como o desenrolar de tudo isso. E posso lhe garantir, tudo ali foi feito dentro de uma legalidade constitucional. O governador, dentro das suas atribuições, fez e tem feito o seu papel. Parabenizar realmente o trabalho da polícia, porque ser policial militar civil no Rio de Janeiro, de fato, é algo extremamente desafiador e, por que não dizer, heróico. Diga-se de passagem. Tá certo?
as famílias daqueles profissionais que perderam a vida ali, saíram de casa na convicção que voltaria, como todo dia fazem os profissionais da segurança pública, pelos quais eu tenho um grande apreço, tenho muitos amigos dentro da Polícia Militar, Civil, né? Tudo isso trouxe à nossa nação uma comoção, pastor Isaac. Incrível. E eu, como pastor, pensando bem, não posso dar uma opinião como pastor e uma opinião como cidadão. Eu sou um cidadão pastor. Então a opinião tem que ser uma só, né? Agora, como uma pessoa que tem um olhar analítico, e obrigatoriamente precisa ser assim, né, ponderado nas minhas colocações como um pastor, por quê? E por que eu digo isso? Porque as minhas opiniões não podem ser pautadas no que eu simplesmente acho que é certo. Ok? Elas têm que ser pautadas à luz da Bíblia. Então a primeira pergunta que eu me faço, pastor Isaac, o que Jesus faria nessa situação? De que forma Jesus agiria em uma situação como essa? Depois, do outro lado estão bandidos, claro. Gente que não é vítima da sociedade, que não é vítima de nada disso. Eles estavam ali conscientes e nós temos relatos de mães, ok? Que foram às redes sociais e disseram que falaram com os filhos, que estão tranquilas, não é isso? Estão tranquilas porque elas estão conscientes que fizeram o papel delas como mães. Pais que fizeram a mesma coisa, que sabiam que os seus filhos estavam correndo um risco, até porque nós não podemos ser irresponsáveis aqui de dizer que uma pessoa portando um fuzil na mão, que não seja alguém preparado e treinado para isso, que é o profissional de segurança pública, ele sim está habilitado para isso, achar que uma pessoa dessa, achar isso normal. Drone com bomba. Não, isso não é normal, isso é terrorismo. Outra coisa que tem que ser... Agora, o que de fato, Elon e pastor Isaac, tem que ser o nosso debate? Como igreja, como pessoas responsáveis, qual deve ser o debate agora? O que deve ser feito para que uma tragédia desse tamanho, dessa envergadura não aconteça mais? Nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum do nosso país. Essa é a questão. Por quê? Eu já comentei em off com o pastor Isaac. Uma criança nasce em uma favela como aquela, uma comunidade como aquela, aonde o herói dela sempre é apresentado como o quê? O traficante que porta o fuzil, que tem dinheiro a hora que quer, faz o que quer, que pega as melhores mulheres da comunidade, sei lá como ele faz para fazer isso, que a gente sabe que são formas aterrorizantes. É aquele cara... Se a mãe dele e o pai dele rezar a cartilha do tráfico, vai ter lá os seus benefícios como amigo do tráfico, e esse menino vai crescendo dentro dessa conjuntura, desse tipo de cultura. O que ele vai querer ser quando adolescente, pastor Isaac? Me respondam. Poder público, nos respondam. Agora, quais são as frentes que podem mudar isso? A igreja é uma delas. E nós nos colocamos à disposição, como eu sei que tem homens e mulheres de Deus no meio de tudo isso. E quando o pastor Clécio fala sobre a igreja, não está relacionada ao templo em si, né? As paredes. Não. Eu estou falando de pessoas. Exatamente, porque muitos deles, às vezes, têm mães ou pais também que são cristãos, que pregavam para eles, né? Eles não quiseram ouvir. E aí está a questão. É o livre-arbítrio, né? Tiveram oportunidade. E aí está a questão, porque se nós formos para o debate e chamarmos autoridades e colocarmos isso que seria, na verdade agora, deveria se formar uma comissão. O que levou o Rio de Janeiro a ser esse mau exemplo para os jovens, esse mau exemplo para a sociedade? Ser esse lugar que está parecendo mais a faixa de Gaza. Imagine você morar em um bairro, eu tenho o meu bairro aqui que eu moro, imagine eu chegar lá agora e ter uma barricada lá, eu não poder passar, eu ter que pagar pedágio para passar, para entrar no meu bairro.
É um absurdo do Rio de Janeiro, né? Você tem, historicamente, a maioria dos governadores, todos ex-presidiários. Isso é muito grave. Isso Isso é terrível, muito grave. cara. Quando me perguntaram Aí veja sobre que o isso, problema já está além. É. O nome qual está sendo dada a sigla para a operação? Contenção. De fato, tem que ser feita alguma coisa para se brecar, tá demais. Ok? Mas, quem me disser que não sofreu ao ver aquelas mães se jogando em cima dos seus filhos mortos ali, pelo amor de Deus. Mas aí entra outra Eu questão, cuido. né? E vamos lá, eu cuido de famílias, meu filho. Eu cuido de mães. Eu cuido de pais que sofrem com seus filhos em situações degradáveis. E eu sei, por A mais B, que não é o que eles queriam para os seus filhos. Como aquelas mães e aqueles pais. Não é o que eles queriam para os filhos deles. Mas aí entra outra questão, pastor. É bom a gente debater sobre isso. Isso. Quantas mães eles também fizeram chorar? Mas É aí difícil, que né? tá. Mas aí que tá. Eu não estou dizendo aqui, com a minha fala, que aqueles... Até porque você viu que forma até nessa hora não se respeitou aquelas famílias. Mexeram nos cadáveres, tiraram as roupas deles e colocaram... Por que tiraram? Nós sabemos por que foi tirada a roupa. Porque eles estavam com a roupa de soldado do tráfico. Tudo para... Veja, que nem numa hora dessa se respeitou a dor daquelas famílias. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E como um pastor, eu não posso deixar de dizer isso. Porque se agora eu tivesse uma igreja, pastoreasse uma igreja dentro daquela comunidade, eu teria que ter uma palavra para essas famílias ou não, pastor Isaac? Pois é. É importante destacarmos isso aqui, é muito importante essa fala. E aí eu preciso destacar a fala da maior autoridade política do país, que é o presidente Lula, presidente do nosso país. O presidente da República, ele disse que foi uma matança, né, o que ocorreu no Rio de Janeiro. A Gleice Hoffmann afirmou agora, estava lendo agora recente, que eles não consideram a facção como um grupo terrorista, não consideram, e a expressão que ela usou foi terminantemente, não, eles não são um grupo de terrorista, o que eu discordo totalmente. E a pergunta que não quer calar: quantas pessoas foram assassinadas no ano passado? Morrem no Brasil. Isso sim é uma matança. Por um homicídio. Essa omissão do poder público. Exatamente. 60 mil pessoas. 60 mil pessoas são assassinadas anualmente no nosso país. E o fato é que nos últimos anos, os 3 últimos anos, a criminalidade aumentou consideravelmente no nosso país. E a pergunta que não quer calar: uma autoridade política da envergadura, do tamanho que é o presidente da República, quando vem com discurso, por exemplo, que não, mas só porque roubou um celular. Eu vi a cena do pai desesperado porque a menina entregou o celular e reagiu com spray de pimenta, levou um tiro na cabeça. Olha que e absurdo. Morreu ali fatalmente naquele lugar. A pergunta que não quer calar: o posicionamento do presidente da República, quando ele aparece em público e diz: vamos ter que dar um jeito de proteger essas famílias que estão enlutadas, e inclusive ministros do atual governo foram à comunidade e não foram visitar os policiais. Não há uma falta de equilíbrio nesse sentido? Quando você vitimiza, fala do próprio presidente, né? Que o traficante é vítima do usuário. Olha que absurdo. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Quando não se tem um posicionamento mais célere e mais seguro, sabe? Então você vê leis frágeis demais. O próprio Lewandowski disse, o ministro da Justiça, disse o seguinte: a polícia prende mal, a gente tem que soltar. Que absurdo. Tem que soltar. Então aí está o problema. debate, é isso mais fundo, que né? alimenta essas tragédias, pastor. Acha, É essa omissão o senhor acha desse o seguinte, tipo de governante olha, que alimenta essas tragédias. Veja só, o senhor acha que o que deveria ser feito, uma opinião rápida aqui, o que deveria ser feito na sua avaliação, como você já pontuou, que foi um sucesso a operação, a polícia fez o seu papel, estava sendo E atacada. contenção, claro. Tanto que certíssimo. teve 130 pessoas que foram presas, as pessoas foram presas. E outra porque coisa, se entregaram, pastor, né?
Se você é um cidadão, é uma pessoa normal, e você tá portando um fuzil no meio da rua, você tá pedindo o quê? Você tá pedindo guerra. Não há o que contestar sobre o trabalho da polícia. Exatamente. Não há o que contestar aqui. O meu debate aqui é o que levou isso a acontecer. Porque a vida dos policiais foram colocadas em risco também e foram percas 4 vidas preciosas daqueles 4 policiais. Tá certo? O debate é esse. E a questão é o seguinte, o que levou essa tragédia a acontecer? Uma pedrada resolveria o problema? Não, pelo amor de Deus, aí já virou uma piada aquilo ali, né? Uma pedrada resolveria o problema. Mas a questão aqui, pra gente fechar essa conta, que tá interessante a discussão, na sua avaliação, qual seria o mecanismo após essa operação? A operação foi um sucesso. E quais seriam os mecanismos, o que deveria ser feito agora, nesse momento, na sua avaliação, para que o crime não, de fato, criasse novas lideranças, né? Como seria aí a sua proposta? Aí, pastor, é a polícia continuar tendo o controle da comunidade, de qualquer ambiente da cidade, do estado. A polícia não pode ser proibida de entrar em lugar nenhum. Ela tem que ter livre acesso, ela tem que levar segurança às pessoas de bem. Então, coloca-se agora, fez a contenção, ok, está tudo certo. Coloca-se agora uma polícia que não se corrompa ali, que tem que ser trabalhado também, que infelizmente no Rio de Janeiro, tanto que a gente viu lá nas reportagens, vazou o policial que vazou a operação. E esse cara é cúmplice na morte dos seus amigos policiais. Sim. Porque a partir do momento que ele entrega ao bandido ali a operação, ele está deixando o inimigo preparado para... Terrível, né? Então veja, olha o trabalho que tem que ser feito agora. Tirar esses corruptos, esses maus policiais, tá certo? Dar segurança e colocar instituições sérias para cuidar disso. E aí, pastor, infelizmente, é onde nós pecamos. Porque a gente quer uma solução rápida para tudo. É aquele padrão fast food ou drive-thru, né? Tô passando aqui, quero que resolva, tal, mas não é isso, não se resolve do dia para a noite. Isso é um trabalho, tá certo? De conscientização, de uma cultura bem aplicada na mente desses jovens, dessas crianças, de umas famílias que não precisem estar mendigando nada. Porque eu vou lhe falar seguramente, a maioria das famílias que moram nessas comunidades é de pessoas de bem. Tá certo? Você falou em família, é importante. Foi feito um relatório que comprovou que a maioria dos que foram mortos e os que foram presos possuem uma família dividida. Não tem pai, alguns não têm nem registro dos pais em seus documentos. Então veja a importância de uma família organizada, estruturada. E eu sempre falo isso, uma família organizada e estruturada, nós teremos uma nação organizada e estruturada, né? Aí uma vez você tendo condições de fazer um trabalho que é o mínimo de segurança, aí vem instituições sérias. A igreja, eu posso falar da igreja porque faz parte. Aí a igreja trabalha a identidade desse jovem. A igreja trabalha esse homem que precisa criar vergonha na cara e não só botar filho no mundo sem educar. Isso. A igreja faz isso. A igreja vai trabalhar essa mulher que precisa parar com essa história de que não depende de ninguém e equilibra os pensamentos dela e ensina ela a ser uma pessoa realmente responsável pela família. E a igreja também é participante na melhoria cultural dessas crianças e jovens, apresentando para elas algo realmente edificante. Que não são esses tipos de rap, esses rap que são apologias ao crime, funks que fazem das mulheres lixo. Tá aí. Tô falando da minha instituição, mas eu sei que tem outras instituições boas, que trazem um social extraordinário. E não tô aqui levantando bandeira só para a igreja evangélica, não, porque tem instituições aí que fazem trabalhos sociais seríssimos. Então dá-se o mínimo de segurança, tá certo? Chama pessoas sérias para o processo, a começar pelas finanças. Vamos lá. O que é roubado por mês aí? O que é desviado por mês aí? Resolveria o problema do Rio de Janeiro? Em sua totalidade? Resolveria. Até porque um dia foi feita essa pergunta ao Elon Musk, o homem mais rico do mundo.
já que o senhor é o homem mais rico do mundo, por que não resolve o problema da fome no mundo? Ele disse, eu resolvo. E eu tenho dinheiro para resolver e resolvo. Agora, eu quero prestação de conta de tudo que eu doar. Aí eles não quiseram. Tá aí. Então, o debate é muito mais profundo. Só que ninguém quer ter trabalho com isso. Olha. Tá certo? E enquanto nós não tivermos essa consciência, pastor e Elon, e as pessoas que estão nos ouvindo aí, tá certo? Enquanto você, brasileiro, patriota, conservador, cidadão de bem, cristão, seja lá quem você for, tá certo? Enquanto você não tiver essa consciência, e isso não começa, não espere por um salvador da pátria, ele já veio, Jesus Cristo é o grande salvador, tá certo? E ele deu a terra para os homens de bem, a Bíblia diz. O problema é que você não sabe utilizar o que você tem, o poder que você tem, a autoridade que você tem. Ah, pastor, e como é que eu faço isso? Criando vergonha na cara, fazendo as coisas certas. Isso aí. Já comece arrumando sua cama antes de sair de casa, tá certo? Procurando ter uma vida decente, pagando quem você deve, falando a verdade, doa quem doer, tá certo? Comece por aí, meu amado. Comece por aí, não engravidando as menininhas que você sai com elas, tá bom? Comece por aí. Aí nós vamos ter, e eu espero ainda, eu vislumbro ainda, eu tô com menos de 50 anos, sei lá, mas eu vislumbro, porque eu sempre sou um entusiasta do que é certo e que vai dar certo. O Brasil, pastor, vamos lá, um país como o nosso, há mais de 500 anos sendo roubado, Verdade. sangrando e não quebra, meu amigo, isso é uma potência mundial e nós seremos um dia. E eu quero estar vivo para isso. Né? Por isso que eu estou me cuidando para ver se eu vivo pelo menos 80, 90 anos. Tá certo? E não se perturbe. Eu quero aqui já ser uma voz profética. Tudo isso Deus está permitindo para abalar essa nação, as suas estruturas. Deus vai fazer, pastor, aparecer tudo que não presta. Que é para dizer, ó, aqui, ó, o que é que vocês, a quem vocês de fato servem. Agora, voltem-se para mim. Forte, é forte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, fazer o que é certo, né? Então eu ouvirei do céu. E virei. Deus está vindo para o Brasil. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus Glória está a Deus por isso. vindo. Está Glória aqui, a Deus ó. por isso. Glória a Deus por isso. E Deus queira que a nossa voz não seja apagada, viu? Ore para que homens como que estão aqui, olha, ainda possam ter um espaço para falar, porque existem lugares no mundo onde não existe uma liberdade de expressão como ainda conseguimos ter aqui. Sei lá, viu? Se não vai ter alguma coisa aqui que depois seja obrigado a tirar aí do ar, mas temos que falar Sensacional, sensacional. a verdade. Temos que falar a verdade. A gente está caminhando já para quase uma hora já. Passa rápido, passou né? rápido Passa demais. rápido, né? Infelizmente. Mas está O gostoso. relógio não é nosso amigo, né? Vê só. E é interessante porque nós estamos falando de políticas públicas, estamos tratando de matérias importantes e nós temos aqui, para a gente discutir isso, dois momentos de dois presidentes. Um é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Certo. que defendia, e isso ele falou várias vezes, bandido bom é bandido morto. E o presidente atual, o presidente Lula, diz, não, peraí. Os meninos. Que é os bichinhos. Como é que fica a igreja nessa situação? Bandido bom é bandido morto e tem que tratar os bandidos como vítima mesmo da sociedade? Olha, pastor Isaac, isso é complexo, porque aí, biblicamente falando, bandido bom é bandido convertido. Que deixa de ser bandido. Que deixa de ser bandido. Porque não existe bandido convertido, transformado, transformadamente aí, ó. Tá bom? Bandido convertido, transformado pelo poder do evangelho. Por quê? Se eu não acreditar nisso, Elon, e os testemunhos que nós ouvimos de pessoas regeneradas aí da vida do crime, que hoje são referências até no Brasil. Augusto Nicodemos, eu fiquei surpreso esses dias. Olha né? aí.
assaltante, né? Pronto. O reverendo Augusto Nicodemos. É verdade, eu não vi isso aí. Verdade. Mas se for, Mas é o me testemunho- assusta mais É ainda. o Por testemunho quê? dele. Porque então É, era o para testemunho estar dele. morto. Júlio Trovão, Júlio Por Braga, isso- né, também. Por isso que a solução para o nosso país não está em um homem. Não está. Está em um povo, em uma igreja, em pessoas de bem, que façam realmente o que é certo ser feito. A solução está na unidade. E a unidade não é uniformidade. Tá certo? Se há um bem comum para todos, então eu me curvo a isso. Porque é bom para todo mundo, então vai ser bom para mim também. Vai ser bom para minha família. Então não é uma pessoa, não é... Tá aí, nós temos... Você falou de dois extremos aí que nós vivemos, nesses extremismos da vida, né? Dois extremos, tá certo? E aí eu já quero adiantar aqui que acredito fielmente que uma pessoa de viés esquerda, ele não tem como. Eu sou um cristão. Pressão. Na minha opinião. Por quê? Porque o que a esquerda nos apresentou até hoje? É só ver a história. Inclusive, é bom eu falar sobre isso, porque tem a pergunta sequência, né? Pronto. Essa pergunta. Né? Essa pergunta. Eu Então acredito já que temos pega tempo logo o ainda, né, embalo aí. professor? Dá pra fazer a última pergunta aí. Ó. Pra ele falar isso aqui. É possível? Não? E aí? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, tá? É possível ser cristão e ao mesmo tempo ser de esquerda? Elon, na minha concepção, impossível, cara. Impossível. Por quê? É como eu disse, apresente-me o que de bom a esquerda trouxe até hoje. Para o nosso país. Para o nosso país. Para a nossa vivência. O que de bom a esquerda nos apresentou? Mas temos aí teorias socialistas, teorias comunistas, que não passam de teorias. No mundo, onde os comunistas governam, mostre-me os frutos e te direi quem és. Ora, mostre-me. Mostre-me aonde um estado totalitário prevalece. Me mostre onde está a felicidade o bem-estar das pessoas. Porque felicidade é uma utopia. Felicidade, na minha concepção, são momentos. Tá certo? Não é um estado constante, são momentos. Não seja imaturo de achar que estou lutando para ser feliz. São momentos, felicidades são momentos, como tristezas também são momentos da nossa vida, que estamos tristes, alegres. Eu, como pastor, tem dia que eu vivo as 4 estações do ano. Recebo a ligação de alguém desesperado no hospital, à beira da morte, daqui a pouco outro liga, pastor, comprei minha casa nova, troquei meu carro. Veja como é isso, né? Então você vai da tristeza para a alegria em questão de segundos. Verdade. Então são momentos, são momentos, temos que entender isso, né? Mas mostre-me os seus frutos, então te direi quem és. Foi a fala do próprio Jesus. Olha, o que eles defendem muito? Veja só, eu já falei em outra ocasião sobre isso. Se você colocar de um lado, faça aí um quadro, coloque de um lado os pensamentos morais da esquerda e os pensamentos morais da direita. Vamos lá, estou falando no campo da moralidade. Certo. Quem defende aborto, direita ou esquerda? Olha aí. Esquerda. Quem defende ideologia de gênero, direita ou esquerda? Mostre-me os frutos e te direi Quem que defende a pauta LGBTQIA+, esquerda ou direita? Quem defende a descriminalização das drogas? Quem defende o desencarceramento em massa? Quem defende a extinção da polícia militar? Olha aí. Veja, quem defende a invasão de propriedade privada? Quem defende... Veja, eu estou falando... E não só invasão de propriedade privada, pastor, mas o maior absurdo da ideia socialista que eu acho é você constituir um patrimônio para sua família e daqui a pouco você morrer e o governo de esquerda chegar e dizer assim, não, o que seu pai fez é do Estado. Pois é, isso é muito grave. grave. Isso eu acho um absurdo. Isso é muito grave. Né? E já parte para a pauta, obviamente, do que eles pensam sobre isso. A esquerda não tem nada de bom para oferecer. Qual foi a pauta que a esquerda sequestrou? O seguinte,
A esquerda cuida dos pobres. A direita cuida dos ricos. Mas vamos e a ser... esquerda cuida dos pobres. Veja, você Vamos ser pega os sinceros, eles estão programas- cuidando bem, pastor. Que eles mantêm essas pessoas pobres até hoje, né? Exatamente. Estão fazendo um bom trabalho. Parabéns, esquerda. Excelente trabalho, viu? Estão mantendo eles pobres e agora vão ficar paupérrimos, pelo que estamos vendo. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Precisamos parabenizar a Exatamente. esquerda pelo Não, belíssimo eles trabalho. amam os pobres, de fato. Pobre amam mesmo. financeiramente, pobre de mentalidade. Isso é uma das Agora, coisas... Elon, você disse uma coisa boa. Me diga quem é que diz assim: estou feliz por não ter nada para comer. Estou feliz, está chegando o Natal, não posso nem comprar um panetone, não posso comprar um sapato novo para o meu filho. Estou morrendo de felicidade com isso. Me diga, o que a pobreza gera? Eu sempre falo isso, né? A diferença do capitalismo. Eu sempre pontuo com muita clareza. Tudo que nós temos, inclusive se o irmão que se diz irmão cristão, evangélico de esquerda, ou até mesmo uma pessoa que não é evangélica, não é cristã, mas quer comentar, fizer um comentário aqui, eu quero que você entenda que se você está comentando aqui, se você está curtindo, se você está assistindo isso aqui, isso é fruto do capitalismo. Isso aqui é fruto do capitalismo. Né? Se você tem um celular Os na sua mão... microfones Shure, ó, não fruto são do baratos. fruto do Inclusive, capitalismo. pastor, aproveita para pedir para ele se inscrever no Não, canal. exatamente. compartilhar. Você não pode São os perder a haters, oportunidade. faz parte. E outra coisa, você que tem a sua empresa, uma empresa Sem séria, provocação, né? quiser de fato patrocinar o nosso Estamos podcast, aqui. estamos aqui, viu? Sua marca vai estar aqui exposta, aqui vai ser bom demais. E pode ter certeza, nós temos responsabilidade, viu? Tá o número aí? Isso, tá aparecendo o número na tela aí. Tá aparecendo o Nossos número na tela aí, ó. contatos. Entre em contato com a gente, vai ser muito bom a gente ter esse contato com você pra gente poder manter esse programa de pé. O podcast não vai parar, vai continuar e é muito bom poder discutir com vocês esses assuntos que são relevantes. Só voltando para a pauta aqui, a esquerda sequestrou a pauta das ações sociais. Porque eles afirmam o seguinte: é fato que durante os governos de esquerda existiram e existem mais programas sociais. A pergunta que não quer calar: a direita falha nesse aspecto em não promover tantos programas sociais, tanto quanto a esquerda promove, e por essa razão eles lutam por essas pautas? A direita poderia pensar de uma outra forma? Como é que se avalia isso? E o pastor Clécio pode dar uma opinião sobre isso aí. Olha, eu particularmente eu não sou muito fã dessa questão direita e esquerda, porque infelizmente no Brasil essa pauta, ela não... São pouquíssimos as verdadeiras pessoas de direita, tá certo? A maioria é centro, esquerda. Mas, pegamos o exemplo aqui também que está bem evidente da Venezuela. Ok, vamos liberar, aí vamos ser esse Estado que vai manter essas pessoas pobres e tal. A que estado chegou a Venezuela hoje? Qual a condição hoje que um venezuelano tem de uma condição mínima de dignidade de vida? Nós sabemos que não tem. Por quê, pastor? De onde se tira e não se coloca, o que acontece? Uma hora vai acabar. Sim. Aí hoje você tem uma Venezuela com a sua maior fonte de riqueza, que é o petróleo, sucateada, todas as suas produções. E agora eu vi que o produto bruto do petróleo da Venezuela não é um produto bom, 100% bom, como é lá na Arábia Saudita e tal. Então precisa de equipamento, de tecnologia, para poder trabalhar tudo isso para que se torne um produto, mas não deixa de ser um produto bom, algo que gere riqueza para a nação, porém centralizada na mão de um ditador, tá certo? Que dá uma migalha para algumas pessoas que, para não morrerem de fome, que o senhor sabe melhor do que eu, a lei da sobrevivência. O ser humano faz qualquer coisa para sobreviver, inclusive se submeter a governantes assim, tá certo? Então, o que na verdade precisa ser compreendido, meus amados, é que o poder público ele tem que funcionar como gestor das coisas, não como mandante. Tá certo? É como uma igreja, é uma instituição, ela tem que fazer a gestão do que ali circula. Ela não tem que ser uma mandante do, não, isso aqui é meu, e porque você vê esses governos totalitários fazerem o quê? Tratarem
o produto, a produtividade do seu país, a riqueza do seu país, como se fosse uma propriedade deles. Isso. Não, o Brasil não é propriedade de nenhum político. O Brasil é uma nação soberana e ela vai mostrar que é. Ela vai mostrar que é, porque todos esses que estão fazendo isso com o nosso país, eles vão passar. Eles não vão suportar a tudo que Deus tem que fazer nessa nação. Pois Tá é. certo? Então, só para me concluir essa parte aqui, pastor Isaac, entenda. Eu não vejo que haja uma solução nem de direita nem de esquerda. Eu acredito que deve se suscitar alguém com esse pensamento, com essa coerência de quê? De que o Estado não é para ninguém mandar nele, é para gestão. Para que você coordene, para que você cuide com consciência de que aquilo não é seu e que você vai ter que prestar conta. Na hora que isso acontecer, o nosso país com certeza vai tomar outros rumos e pode ter certeza que na hora que as pessoas começarem a ver que o trabalho digno e que vai dignificando a vida delas, isso começar a ser uma evidência, todo mundo vai querer estar trabalhando, todo mundo vai querer ter uma vida boa, um melhor carro, uma melhor casa, uma melhor condição, uma melhor roupa. Isso é natural, pastor. Isso é natural. Quando a gente sair do modo sobrevivência para vivência, aí tudo muda. Porque no modo sobrevivência, o que te der você pega, para não morrer. E é esse o absurdo que eu acho da cabeça desses governantes que aí estão coordenando a nação. Sensacional, sensacional. Sair do São modo bom corte. sobrevivência e ir para o modo vivência. Pode ver, o que mais Deus faz com o ser humano é dar autonomia para ele. Deus ama que você seja autônomo. Interdependente, porque você nunca pode esquecer que é dependente dele. Mas Deus gosta de te ver com autonomia, por isso que ele te abençoa. Vai, meu filho, conquista. Qual pai, pastor, que não ama ver seu filho prosperar? Me diga aí, você é pai de filhos, eu sou pai de filho, Elon, pai de... Qual pai que não gosta de ver o filho prosperar? Então, qualquer coisa fora disso, demônio, irmão. É capeta no couro. Eita, vai ser sensacional. Pois é, minha gente, estamos chegando Isso. ao final do primeiro episódio dessa nova temporada do podcast Transformadamente. E mais uma vez, pedir a você, clica aqui embaixo, segue a gente, curte, manda para os seus amigos, todo mundo precisa assistir por completo esse primeiro episódio histórico e eu tenho certeza que tem muito mais, muita novidade chegando para você que está conectado com a gente aqui. Elon, foi bom demais, hein? Bom demais. Bom Anderson. demais. Passou muito rápido. Pastor Passou Clécio. rápido demais. Inclusive, Eu vou ter outras não deu nem oportunidades. tempo, né, da gente fazer outras perguntas também. que tinha aqui. Tinha mais perguntas aqui, mas é coisa Vocês boa escolheram demais. as mais difíceis para o começo. Meu amigo Pastor Clécio, valeu, cara. Bom demais ter você aqui com a gente. Ótimo. Obrigado por essa Maravilha. oportunidade de ouvi-lo, né? E ver o Amém. teu crescimento também. É fantástico, é maravilhoso. Espero, Um abraço. espero ter suprido algum tipo de expectativa, né? Alguns eu sei que vão achar muito bom, outros vão talvez se decepcionarem, mas é isso. Essa é a minha visão de mundo, até porque eu procuro analisá-lo à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Seja o que for, aconteça o que acontecer, a primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, pastor Isaac, sempre será essa, meu irmão e amigo. O que Jesus faria nesse momento aqui? Sensacional. Tá? Essa é a pergunta que fica aí. É isso aí, gente. Um É isso abraço aí, pra gente. vocês. Valeu. E olha, gente, ó, o próximo vai pegar fogo o negócio aqui, viu? Amém. Transformadamente, a sua mente vai ser transformada. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe. Valeu.